leão não precisa rugir para ser temido. Ele apenas observa e age. Você já parou para pensar por que os sábios falam pouco? Por que os mestres espirituais, os líderes de verdade e até os grandes gênios da história eram quase sempre silenciosos? Não é porque não tinham o que dizer, é porque eles entenderam algo que a maioria ainda não percebeu. Falar demais é entregar o ouro antes de cavar a mina. Vivemos num tempo barulhento. Todo mundo quer contar seus planos, mostrar suas conquistas, expor cada passo da sua vida. Mas nesse barulho, se perde a força. Quem fala demais dispersa energia, e energia dispersa é sonho abortado. Napoleon Hill, o pai da filosofia do sucesso, já dizia: ações silenciosas têm mais poder do que discursos inflamados. Ele sabia que o silêncio é uma forma de estratégia, é o escudo dos visionários, é o campo fértil onde nascem as grandes obras. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa anunciar o que vai fazer. Você precisa agir em silêncio, em paz, em direção. Assim como a semente germina no escuro, assim como o bebê é gerado no silêncio do ventre, a sua vitória também nasce no secreto. Haja no oculto, e o universo inteiro conspirará a seu favor. O barulho atrai atenção, o silêncio atrai poder. Napoleon Hill viajou os Estados Unidos entrevistando os homens mais bem-sucedidos da sua geração. De Henry Ford a Thomas Edison, de Carnegie a Rockefeller. E sabe o que ele descobriu em comum entre eles? Todos sabiam calar. Não porque não tinham opinião, mas porque entenderam que o verdadeiro poder se cultiva no invisível. Quando você fala demais dos seus planos, você convida o julgamento. Você abre espaço para a inveja, a crítica, a dúvida alheia e, pior, você começa a sabotar a si mesmo. A neurociência confirma: quando você compartilha um objetivo com muita empolgação, o cérebro libera dopamina, a mesma sensação de prazer que viria ao realizar o próprio objetivo. Resultado: você perde a força de ação. Sente-se satisfeito, sem ter feito nada. É como prometer que vai começar a dieta na segunda-feira e sentir que já emagreceu só por ter falado. Falar demais engana seu cérebro, a ação muda sua vida. Quer um exemplo? Immanuel Kant. O filósofo mais rigoroso da disciplina que a história já conheceu, tinha uma rotina quase militar, mas ele não fazia alarde. Não postava, não anunciava, não esperava aplauso, ele simplesmente vivia a sua verdade em silêncio e deixou um legado que ecoa até hoje. Silêncio não é ausência. Silêncio é preparação. Assim como o carpinteiro afia suas ferramentas antes de começar a obra, você também precisa de momentos de recolhimento, de foco, de alinhamento com o seu propósito. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Esse versículo é mais do que espiritualidade, é estratégia. O silêncio te conecta com o invisível, e o invisível é onde tudo começa. Você não manifesta o que grita, você manifesta o que acredita. E o que acredita, você não precisa gritar. O guerreiro mais perigoso é aquele que não se anuncia. Na história antiga, existia um homem chamado Gamaliel, mestre dos mestres. Um dos maiores rabinos de Israel, sábio, discreto, silencioso. Poucos conhecem sua história, mas Gamaliel foi o mentor de Paulo, o apóstolo que transformou o mundo com suas cartas. Ele não saiu gritando seus feitos, não buscou fama, ele ensinava no oculto, e do seu silêncio nasceu uma revolução. Quantas vezes você já tentou contar o que ia fazer e foi desmotivado? Quantas ideias morreram na boca dos outros antes de nascerem nas suas mãos? O silêncio te protege. Freud dizia:
A voz do inconsciente é silenciosa, e é nela que mora a sua força, é no fundo da alma, no templo secreto da mente, que as ideias mais poderosas ganham vida. Napoleon Hill chamava isso de transmutação do desejo, transformar o desejo em ação. Mas para isso, era necessário proteger o desejo, guardar no coração até que amadureça. Como Maria, que ao ouvir a promessa de Deus, guardava todas essas coisas meditando no seu coração. Ela não correu para contar, ela não implorou aprovação, ela apenas confiou e esperou o tempo. Isso é agir em silêncio. E aqui vai uma verdade dura. Quanto mais você precisa falar, menos acredita no que está fazendo. Quem está realmente comprometido com o destino não perde tempo justificando o caminho. Olhe para dentro, fortaleça sua mente. Discipline seus hábitos, haja sem plateia, construa sem anúncios. O universo responde. A consistência, não a exibição. A grandeza se constrói onde ninguém está olhando. Imagine um artista, ele não começa sua obra diante de uma multidão, ele começa no ateliê, sozinho, entre erros, tentativas, traços invisíveis a olho nu. Só depois de pronto, a obra aparece ao mundo. Mas o processo, esse é silencioso. Assim é com tudo que vale a pena. Você quer mudar de carreira? Não conte. Aprenda, estude, pratique. Haja. E um dia, as pessoas vão perceber, porque você já terá se tornado. Quer transformar seu corpo? Não poste a dieta, faça a caminhada. Suporte a disciplina, e os resultados falarão por você. Quer sair das dívidas e prosperar? Não grite que vai ficar rico. Trabalhe em silêncio. Estude finanças. Corte excessos. Multiplique suas sementes. E o fruto virá. Esse é o segredo. Foco total. Ruído zero. Na prática, isso significa: não compartilhe seus planos com quem não sonha como você. Evite falar de objetivos antes de criar resultados. Respeite o tempo de maturação de cada projeto. E, principalmente, use o silêncio como combustível. Cada comentário que duvida de você, cada olhar que te subestima, cada crítica que tenta te parar. Use isso como um tijolo a mais. Mas não responda. Não reaja. Construa. Viktor Frankl, psiquiatra sobrevivente do Holocausto, dizia: entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço reside nosso poder de escolha. Esse espaço é o silêncio. O silêncio te dá clareza, te devolve o controle, te prepara para agir com sabedoria e, mais importante, te conecta com Deus, porque é no silêncio que se ouve a voz do propósito. O herói mais forte é aquele que já venceu a si mesmo. Todos nós carregamos o arquétipo do herói ferido, aquele que caiu, que sangrou, que foi desacreditado, mas que, no silêncio do seu próprio deserto, reencontrou a força. A vitória verdadeira nunca nasce do aplauso, ela nasce do confronto interno. Você olha no espelho e não vê resultados, só dúvidas, medos, cicatrizes, mas você continua. Você silencia as vozes externas e ouve apenas a única que importa, a voz da sua convicção. Napoleon Hill, em Mais Esperto que o Diabo, revela que os fracassados vivem dominados pela distração. Ele chama isso de deriva. A deriva é barulhenta. A direção é silenciosa. Quem vive pela opinião dos outros perde o rumo, mas quem se reconecta com seu propósito encontra paz mesmo no caos. Esse é o segredo dos que vencem. Eles sabem sofrer em silêncio, treinar no escuro, esperar sem desespero, e quando a hora chega, eles estão prontos. Carol Dweck, autora de Mindset, diz: o crescimento vem da persistência, não da performance, e persistência é quase sempre invisível.
Você não vê quando alguém estuda até de madrugada. Você não vê quando a pessoa diz não para o prazer imediato. Você não vê quando ela reza em lágrimas, pedindo força para mais um dia. Mas está tudo ali, crescendo, silenciosamente. A semente não precisa mostrar raízes para saber que está viva, e você também não precisa provar nada agora. Você só precisa continuar. A dor silenciosa é a mais transformadora, porque nela, só você e Deus sabem o quanto está lutando. Chega um momento em que você se cansa de explicar. Você para de justificar seus sonhos. Você deixa de mendigar validação. E nesse exato instante, algo muda. Você começa a agir com intenção, com precisão, com propósito. Você percebe que o barulho do mundo é apenas distração e que tudo o que você buscava fora estava aí dentro, esperando por silêncio. Platão dizia que o silêncio é a conversa das almas. E é nele que a alma se fortalece. É nele que você ouve o que o medo não quer que você ouça, que você é capaz, que você merece, que você vai conseguir. Você já reparou? As maiores viradas da vida vêm após momentos de solidão profunda. O fundo do poço é silencioso. A cura é silenciosa. A ascensão também é. Você não precisa de palco, você precisa de raiz. É a raiz que sustenta a árvore, não a folha. Você é essa árvore. Se enraize na disciplina, na fé, na ação consistente e deixe que os frutos apareçam por si. Freud estudou o inconsciente, Hill estudou o sucesso, Frankl estudou o sentido da vida. Todos, de formas diferentes, chegaram à mesma conclusão. O que transforma o homem não é o que ele fala, é o que ele escolhe fazer no escuro. Haja em silêncio. Cresça em segredo. E deixe que o barulho venha dos seus resultados. Você não precisa mais explicar. Você não precisa mais provar. O mundo vai te ver quando estiver pronto. Até lá, seja como o sol, nasce todos os dias. Mesmo quando está escondido pelas nuvens, você não precisa ser visto, você precisa ser constante. Aqui estão comandos de autossugestão para você carregar consigo. Eu sigo mesmo sem reconhecimento. Nada me faltará, porque eu sou guiado. Minha força cresce no oculto. Meu silêncio é minha força. Eu ajo sem plateia, eu prospero em segredo. Você tem tudo o que precisa, a disciplina, a fé, a visão. E mais que isso, você tem o poder do silêncio, que não é fraqueza, é a força dos que não precisam ser aplaudidos para continuar. Agora, respire fundo, olhe para a sua história, lembre do que você já superou e diga para si mesmo: agora eu ajo em silêncio, chamada a ação. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, comente aqui embaixo. Haja em silêncio, colha em grandeza. Isso vai reforçar o seu compromisso interno, vai selar a semente que foi plantada hoje. E lembre-se, as sementes do amanhã são plantadas no silêncio de hoje.